Continuando o conteúdo, gente, vamos falar agora de prismas, tudo bem? Então, prismas é um assunto que vem em seguida de poliedros, a gente acabou de ver. Se você não viu, volta, assiste o vídeo de poliedro que está aí em cima, dá uma olhada nele, vai ser necessário, gente, é necessário, confia em mim, show de bola? Prismas, vamos lá? Então vamos entender o que vem a ser um prisma. Então é o seguinte, gente, como é que a gente define um prisma? É assim, ó, sobe aqui comigo para eu te dar uma dica. Eu vou definir prisma de um modo formal. Aqui eu sou obrigado a fazer isso, porque tem uma definição super formal de prisma, tá? Aí, o que eu te aconselho? Tenta entender, mesmo que você ache que não é importante. Porque aqui a definição de prisma é muito importante, diferente da definição de poliedro, que ficou meio assim, é isso porque é e pronto. Mas a definição de prisma não, ela é exatinha, tá? Dá para entender direitinho o que vem a ser um prisma, tudo bem? Show de bola? Então é o seguinte, não vai achando que, professor, é muito difícil de entender. Não é, é a sua cabeça. Eu vou tentar desenhar direitinho para que você consiga enxergar a figura, tá bom? Figura é complicada, professor? Um pouquinho, tá bom? Então desce na tela aqui comigo. Vamos lá. Primeira coisa, para você desenhar um prisma, você precisa de dois planos. Né? Na dúvida de um plano A, tem um plano B, né? Não, né? Plano, eu digo a figura plano. Tá, desculpa. Aí, eu vou desenhar, então, esses dois planos, tá? E eles têm que ser paralelos. Planos paralelos? Isso. Caraca, Então, lá. Então, nós temos aí dois planos paralelos, tá bom? Você consegue imaginar isso? Beleza. Deixa eu dar uma rachurada nele. Não gostei não. Deixa eu rachurar de outra cor, que vai ser importante pra gente imaginar isso aqui sólido por enquanto. Não, vai atrapalhar a visão. Esquece. Então, vamos lá. Então, eu vou criar uma figura aqui em cima, tá? A figura vai ser assim, ó. Pode ser, sei lá, um pentágono. 1, 2, 3, 4. Não, um hexágono. Mudei de ideia. Eu sempre faço um hexágono. Hexágonos são bons, eles são bem visuais. Beleza, então nós temos aí um hexágono. Você consegue ver o hexágono? Se você não consegue ver o hexágono, oftalmologista, né, professor? Não, é porque você ainda não conectou os pontinhos, ó. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Show. Agora, o que você faz? Escolha um ponto qualquer, desses que você já traçou, e cruze por ele uma reta que corte os dois planos. Professor, pode ser qualquer reta que corte os dois planos. Exatamente do jeito que eu fiz aí. Tá, então ela cortou os dois planos. Exatamente. Essa reta, eu vou chamar de R, ela é uma reta qualquer, como eu expliquei, mas a partir de agora, você vai começar a traçar uma série de outras retas que não podem mais ser quaisquer retas. Tem que ser retas paralelas àquela primeira reta lá. Desse jeito aí que eu acabei de fazer. Como se fossem palitinhos cortando dois pedaços de isopor. Você consegue imaginar isso? Beleza. Aí vamos continuar cortando aqui. Tem que ser sempre paralelo, né, professor? A partir de agora, sim. Tá. Acho que eu estou entendendo o que o senhor está fazendo. Sim, a figura, ela não é difícil. Ela é difícil de fazer, mas ela não é difícil de entender. São vários palitos cortando um pedaço de isopor, né? Vai cortar aqui o título, mas é a vida. É a vida nesse lugar. É a vida. De onde é essa música mesmo?
Tinha uma novela aí, não tinha uma novela? Sei lá. Beleza. Aí, corta aqui agora. Lá, tô tentando fazer reto, sabia? Não tem que ter algum problema, né? A vida tem que ter problema. Senão, ela é muito sem graça. Tá aqui, cortou mais uma vez. Opa. E a última reta. É a última, né? É isso. Vai ser assim. Opa. Beleza. Falaram o nome da novela ali. Aí, pronto. Formamos a nossa figura e nós formamos junto uma coisa muito mais importante. Nós formamos um novo hexágono aqui embaixo. Você vê isso? Aqui, ó. Tá aí. Ali embaixo você tem um novo hexágono, certo? Muito bem, gente. Esses dois hexágonos que eu desenhei aqui, eles são o que nós chamamos de a base do prisma. Ok? Tanto esse hexágono aqui em cima quanto esse hexágono aqui embaixo são chamados de bases do prisma. Então, eu já vou colocar esse nome aí. Então, essas duas figuras, essa figura e essa figura, nós chamamos de base do prisma. Professor, base não fica embaixo, não? Não. A gente acha que é, né, professor? Mas não é. As duas são chamadas de base do prisma. Tanto que no trapézio tem base maior e base menor. E uma fica em cima e uma fica embaixo, certo? Ah, convenceu. Pois é. Mas aí, enfim. Então, isso é chamado de base do prisma. Sim, professor, o que mais? A distância entre um plano e outro. A distância entre um plano e outro é o que nós chamamos de... Roberto, não. É o que nós chamamos de... Estou escrevendo de... Escrever de azul. É o que nós chamamos de altura. Beleza? Então, isso aí é a altura do prisma. É a altura do prisma. Não acredito que eu fiz isso. Ah, não, mas vai ficar melhor do que eu... assim fica muito mais fácil de escrever. Assim... Pô, por que eu não fiz isso antes? Tá, pronto, show de bola. Então, a altura do prisma, tá bom? Bem, a altura de um prisma, gente... Sim, mesmo se estiver de lado, tá? Então, a altura do prisma é a distância entre um plano e outro. Então, olha como isso já ajuda a gente a entender um prisma. Mesmo que ele esteja de lado, como esse aí está, né? Eu vou tentar reproduzir esse prisma aqui do lado. É assim. Aí aqui ele está mais inclinadinho assim. Aí aqui. Vem para cá. Cá, pra cá e pra cá. Essa é a base de cima, e aí nós temos aí o nosso famoso prisma, que dá nome à nossa aula, certo?
Show de bola. Você percebe que ele tem uma inclinação, certo? Em relação ao chão, ele tem uma... Ele é meio inclinado. Mas ainda assim, a altura desse prisma não é esse segmento aqui, não. A altura desse prisma é essa. Isso aqui, fazendo 90 graus com o chão, é o que nós chamamos de H. A altura do prisma. Beleza? Muito bem. Aí, gente, olha que legal. Todo prisma é poliédrico. Ah, não acredito, não. É, gente. Inclusive, você não deveria achar isso estranho. Sabe por quê? É porque... Dá uma olhada nos exemplos de poliedros que eu te dei. Isso aqui é um prisma. Olha o plano aqui em cima. E olha o plano aqui embaixo. Dois planos. Em cima eu desenhei um quadrado. E embaixo eu também desenhei um quadrado. E aí liguei com retas. Tá vendo aqui, ó? Então isso aqui também é um prisma, por pura definição. Certo? O que mais, professor, que é um prisma? Isso aqui não é um prisma, né? Não tem como você construir isso daquela forma que eu te expliquei. Isso aqui, gente, incrivelmente, é um prisma. Você tá maluco, né, professor? Isso não é um prisma. É sim, gente. Ainda bem que eu deixei uma reta, um espaço em branco aqui. Só deixou por isso, né? Não, foi não. Fale que é, professor. Vai ficar impressionante. É, foi por isso. Ah, tá. Tá. Ó, desenhe um plano. Desenha outro plano. Certo? Professor, o senhor vai conseguir construir isso aqui? Vou. Deixa eu aproximar os planos um pouquinho. Ah, dá para aproximar os planos? Dá, gente. Vocês podem colocar o plano onde você quiser. Professor, que isso, professor? Olha, rapaz. Então, aí, tem dois planos aí, certo? Qual é a figura que eu vou desenhar em cima? Essa figura aqui, ó. Presta atenção. Deixa eu tentar copiar. Aí, desenhei uma figura em cima, certo? Tá aí a figura que eu desenhei em cima. Você já consegue ver o prisma? Ó, vou traçar a primeira reta. Tracei. Tá aí, ó. Aí traça a segunda. Terceira. Quarta. Aí vai ter uma aqui. Esse eu vou fazer todo só como exemplo, tá? É o último que eu vou fazer todo, porque senão a gente vai perder mó tempão sempre. E aí tá formando a figura aqui embaixo, certo? Deixa eu fazer logo todos os pontos. Pra cá, bate, vem pra cá. Aí vem pra cá, bate e para aqui. Pronto, deixa eu fazer a figura lá embaixo que tá um horror, né? Aqui, aqui. Aí vem aqui, aqui. Aqui tá faltando uma reta bem aqui.
Opa, show. Não. Tá aí. E aí, quando você ligar, você forma exatamente essa figura, só que ela foi tombada para o chão, certo? Ela foi tombada para o chão e ficou nesse formato aqui. Certo? Se você joga essa figura no chão, ela vira um prisma, porque tem altura, né? Aliás, perdão, tem altura e aqui em cima você tem uma base, é uma base côncava, não é convexa, mas é uma base. E isso aí também é um prisma, se você tomba ele no chão. Isso aqui não é um prisma, tá? Porque tem ponta. Se tiver ponta, não é prisma, tá? Isso é um prisma. Você consegue ver o plano aqui em cima? Tem um plano aqui. Tem um plano aqui embaixo. E eu escolhi um hexágono aqui em cima e se formou a figura lá embaixo, tá? Bom, gente, isso aqui é prisma, isso aqui é prisma, se você tombar a figura. Isso aqui não é prisma porque tem que ser um polígono lá em cima. Apesar de que tem alguns textos, principalmente norte-americanos, que consideram aquilo ali prisma, tá? Beleza. Agora eu vou te mostrar uma forma bem interessante de você verificar se algo é um prisma, tá? Essa é a definição de prisma, beleza? Mas tem uma maneira bem interessante de você verificar se algo é ou não é um prisma, tá? Vou te mostrar agora. Vou desenhar uma figura aqui. Tá aí. Isso é um pentágono, certo? Como é que eu tenho que me concentrar um pouquinho? Para aqui. E aí continua. Isso. Exatamente isso. Beleza. Aí tá aqui. Tem aqui. Aqui é pontilhado. Isso aqui é pontilhado. E nós temos aí o nosso prisma. Por que que isso é um prisma, professor? Você pode mostrar para mim por que que isso é um prisma? Posso. Então, vem comigo para você entender. Ó, imagina... Aliás, antes de qualquer coisa, para você começar a questionar que é um prisma, veja se a figura que está no topo é exatamente a mesma figura que está na base. Se não for, nem começa que não é prisma, a não ser que você possa tombar a figura e ela vire um prisma, né? Que nem eu fiz agora há pouco, tá? Beleza. Aí agora vamos lá. Vou cortar essa figura, presta atenção. Como eu vou fazer este corte? E aí eu já me preveni aqui e deixei uns pedaços aqui para eu poder apagar. Show. E agora é só continuar daqui para baixo. Show de bola. Tá vendo o prisma cortado? Ele vai cortar aqui atrás também, é claro.
E a figura que se formou no meio também foi um pentágono, idêntico ao que está em cima e idêntico ao que está embaixo. Portanto, isso é um prisma. Então, se cortes forem feitos em qualquer lugar, e a figura que se formar no corte tem que ser paralela às bases, tá? Então, esse plano aqui, ele é um plano paralelo às bases. Se a figura que se formar com esse corte for um pentágono igualzinho das bases, é porque é um prisma. Se você puder fazer isso sempre, isso vira um prisma. Então, essa é a definição, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de prisma, tá? Então, deixa eu... Eu vou apagar isso aqui, então eu vou desenhar de qualquer jeito, tá? Aqui, ó, isso aqui é um prisma. Isso aqui é um prisma. Isso aqui é um prisma. Tá vendo? Olha lá, tem altura. Tem altura, tem... qualquer corte que eu faça. Fiz um corte aqui. Olha lá, vai gerar exatamente a mesma figura, certo? Tá vendo isso? Certo? É o mesmo corte, assim, vai gerar exatamente a mesma figura. Sim? Deixa eu ver outra aqui. Se eu faço assim... Isso é um pedaço de queijo, professor. Isso é um prisma. Professor, mas tem ponta? Não tem, não. Tem ponta, não. Isso é um prisma. Tá certo? Isso aqui... é um prisma. Isso aqui não é um prisma. Você vê que a figura começa de uma forma, mas à medida que eu vou fazendo cortes nela, o retângulo vai diminuindo. Tá vendo? Ó? Tô fazendo cortes. E o retângulo foi diminuindo. Vou fazer outro. E o retângulo foi diminuindo. À medida que eu fui fazendo os cortes, os retângulos foi diminuindo. Agora aqui não. Eu faço o corte, ó, e continuo o mesmo triângulo. Fiz o corte, continuo o mesmo triângulo. Faço outro corte, continuo o mesmo triângulo. Aqui, faço corte, continua o mesmo hexágono. Aqui, eu faço corte e continua o mesmo retângulo. Sempre, certo? Então, esses cortes que eu estou fazendo não estão alterando o formato das minhas figuras, mas aqui deformou, né? O retângulo foi diminuindo. Tá bom? Cuidado que, às vezes, o prisma ele pode não estar na melhor posição. Então, por exemplo, essa figura aqui, ó, diminui um pouco. Galera, tenta focar no que eu tô falando. O que importa é a figura ficou diferente. Então não é mais prisma. Sombra, aresta, não importa. Cortes tem que formar a mesma figura. Foca no que eu estou falando. Esta figura, ela pode não parecer um prisma, porque se eu fizer cortes aqui, vai gerar figuras diferentes. Mas eu poderia colocar essa figura em pé, certo? E aí eu colocando ela em pé, ela vira um prisma. Ó, isso aqui agora é um prisma. Você percebe que se eu forçar cortes nessa figura, vou fazer um corte, vai gerar exatamente a mesma figura.
certo? Faz mais um corte. Gera exatamente a mesma figura. Certo? Então, mesmos cortes geraram mesmas figuras. Então, isso aqui é um prisma. Tá certo? Isso tem que ser válido para qualquer altura do corte. Beleza? Show de bola. Isso aqui foi só para mostrar um exemplo. Tá bom? Bom, não se preocupa, tá? As questões, elas não são assim, identifique o prisma. Não. Eu só tô falando isso para formalizar o conceito de prisma, tá? Mas vamos lá. Então, quais são os elementos de um prisma? Então, eu vou desenhar aqui um prisma, um que eu não tenha desenhado ainda. Vai ser com base triangular, pronto. Isso eu já desenhei, na real, né? Mas não tem problema não. Então, tá aí. Vamos dar um chão para ele. E vamos... fazer uma sombrinha aí. Beleza. Quais são os elementos de um prisma? Vamos começando falando de alguns. Eu vou tirar esse aqui que ficou esquisito. Deixa só o chão mesmo. Primeiros elementos são as bases. Como eu já expliquei, vamos pintar de vermelho aqui. Isso é uma base. Isso é outra base. Então, isso aqui é bases. Base do prisma, ok? Tá. Isso aqui é o que nós chamamos de altura do prisma. Esses carinhas de azul aqui os caras que estão que não estão no chão, né? nem no teto, são as chamadas arestas laterais. Tá acabando as cores. Esse aqui que tá roxo, esse cara aqui, ó, tá... Pá, 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 pá. É o que nós chamamos de arestas da base. Ok? Esses caras que eu tô pintando aqui de verde claro são as faces laterais. Ok? Então, esses nomes são importantes. Faces laterais são essas três que estão em volta aqui, certo? E aqui vai um bizu sobre essas faces laterais para prismas, tá? Elas são sempre paralelogramos. São sempre paralelogramos. Você percebe que isso aqui, ó, é um paralelogramo. Não é retângulo não, professor? Não necessariamente, certo? Porque pode ter um ângulo, certo? Ele pode estar inclinado, ok? Olha lá, ó. Ele pode estar inclinado em relação ao chão. Caso seja assim, ele vai ter um paralelogramo como sua face lateral, tá? Bom, aí, gente, aí é o seguinte,
é o seguinte. Às vezes, pode acontecer de o prisma formar 90 graus com o chão. As arestas laterais serem perpendiculares ao chão. Se isso acontecer, vamos escrever isso aqui. Caso o prisma possua arestas laterais perpendiculares. Professor, perpendicular é que forma 90 graus, né? Aham. Perpendiculares às bases, será dito um prisma. E aí vem o nome. Caraca, esse nome é muito importante. É um prisma reto. Então, esse aqui é um exemplo de um prisma que não é reto. Qual é o nome, professor? Prisma oblíquo. Oblíquo significa não reto? Isso. Ah, legal. Então, beleza. E esse aqui, professor? Esse aqui parece bem reto, né? Só parece, né? Ele tem que dizer que é reto, né? Mas a questão diz que é reto, beleza? Então, nós temos aí um prisma oblíquo, certo? Vou apagar aqui para não sujar a imagem. E o prisma reto, ok? Muito bem. Será dito um prisma reto. Quando um prisma é reto, por exemplo, esse aqui, tá sem criatividade, né, professor? Perdi a criatividade. Então, quando um prisma é reto, como esse aqui, nós dizemos que a altura é justamente a medida da aresta lateral. Então, neste caso aqui, a aresta lateral tem mesma medida que a altura. Beleza? Show de bola? Muito bem. Então, deixa eu ver se está fazendo alguma coisa. Não. Bom, a gente vai falar agora dessa última coisinha aqui. Vai ficar faltando falar de volume, paralelepípedo e cubo. Tá, então vamos falar. Caraca, eu acabei de ler um negócio aqui sensacional. Eu nem vou falar das áreas, só para falar isso que acabei de ler aqui. A Torre de Pisa é oblíquo. Sim, ela é oblíqua. Ela não é um prisma, tá? Porque as bases são circulares. Mas ela é oblíqua. De fato. Se você faz cortes, até que não muda o círculo, né? Olha lá, tô fazendo cortes. Não mudou o círculo. Mas tem que ser polígono aqui em cima, não pode ser círculo. E eu ouvi um negócio muito legal. A Torre Eiffel é excluída só se você cortar ela de lado. É verdade, gente. Eu vou desenhar aqui uma versão feia da Torre Eiffel. Ela é assim, né? E aí ela tem um negócio aqui, tem um negócio aqui, um negócio aqui, um negócio aqui. Virou a letra A, não virou a Torre Eiffel. Mas finge que é isso aí. Tá bom? Beleza. Professor, isso não é um prisma. Porque se você der uma olhada aqui, ó. Olha lá. Né? Vai virar a letra A. A Torre Eiffel acabou de virar a letra A, gente. Beleza? Olha lá. Letra A. Caraca, professor, isso é um prisma? Bom, não vai ser prisma nem de uma maneira nem de outra, porque tem curva. Mas olha que interessante. Se você tombar isso aqui de lado, você vai obter aquela propriedade
de cortes iguais. Você vê isso? Olha, eu vou tentar fazer isso aqui de primeira. É um pouco difícil, mas acho que rola. Opa, consegui, eu acho. Não. Isso aqui tem que ser um pouquinho menor. Ah, menor. Show de bola. Aí, ó. Eu vou aumentar isso aqui de propósito só para poder fazer corte. Show. Fazer isso aqui um pouquinho mais... Ah, agora sim. Tá aí. Derrubei a letra A no chão. Caraca, tadinha, professor. Pois é. Aí aqui vai ficar um negócio mais ou menos assim, vai se perder a profundidade. E derrubei a letra A no chão. Antes ela estava assim. E agora ela está assim. No chão. Show? Beleza. Se você efetuar um corte aqui, é claro que você não vai obter a mesma figura. Olha lá, ó, tá crescendo. Aqui, quando eu fizer o corte... Calma aí. Aqui, quando eu fizer o corte, ele vai ficar esquisitão, né? Porque vai cortar aqui, vai cortar aqui. Vão ficar, na verdade, duas figuras diferentes, né? Aí, quando você fizer o corte aqui, vai ficar um retângulo maior. E por aí vai. Esses cortes não estão gerando a mesma figura. Correto? Mas aqui vai. Aqui, se você fizer o corte aqui, ó, vou cortar. Vou cortar aqui embaixo. Cortei. Aí aqui vai cortar no mesmo ponto. E vai gerar exatamente a mesma letra A. Certo? Aqui, ó. Vou tentar fazer com que encontre pelo menos a metade aqui. Opa, consegui. Aí aqui vai ficar mais ou menos na metade. E aqui vai aparecer o corte e vai sumir. Beleza? E aqui vai se formar, né? Porque aqui tem uma descida até a ponta. Aí aqui vai se formar a famigerada letra A. Tá aí o corte. Então fiz o corte. Certo? E se eu cortar mais em cima, ou mais em cima, não vou fazer de novo, mas vai aparecer a mesma letra A. Certo? Então assim, ela não está no formato de prisma, mas quando vem alguém e dá uma porrada nela, né? Como se viesse alguém aqui e desse uma porrada na Torre Eiffel, pá! Aí ela cai e aí ela vira um prisma, certo? Tudo bem, gente? Tranquilo? Bom, esse exemplo foi sensacional. Sobe aqui comigo. Cara, perfeito. Quem foi que falou? Eu falei. Esse exemplo foi meu... Desculpa, cara. Show de bola, gente. Então, olha só, eu vou finalizar agora, tá bom?